Salve, salve, morceguetes e morcegotes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, nesse novo formato aqui de vídeo. Passo aqui também para desejar um feliz ano novo, porque é o nosso primeiro episódio de 2026. Estamos abrindo então 2026, um pouco depois de vários acontecimentos importantes, mas lembrando, aqui é muito menos comentário e mais um episódio já meio que pré-roteirizado, tá bom? Então a gente vai debater com coisas importantes, porque a gente sempre está colocando elas, mas aqui a gente vai estar falando sobre coisas um pouco levemente diferentes daquilo que vai ser o nosso cotidiano de discussão, por exemplo, em relação às nossas leituras. Gente, antes de apresentação, antes de qualquer coisa, queria agradecer mais um ano por você estar aqui ouvindo a gente. Queria lembrar vocês, e daqui a pouco eu vou falar disso, de apoiar esse projeto, que é a única forma dele continuar. A gente está com várias ideias, vários contatos, várias conversas, várias reuniões para a gente continuar impulsionando a Caverna do Morcego e outros projetos camaradas aí, beleza? A gente vai estar seguindo, então, com o nosso debate sobre a América Latina e hoje continuaremos falando sobre Mariátegui, beleza? Então, eu já vou puxar aqui e daqui a pouco eu volto com os recados. Anda um pouco fora dos trilhos. A civilização industrial capitalista é universalmente poluída, mas sente-se a poluição com maior intensidade na parte mais oprimida de sua periferia. Faço o que posso, mas sempre perguntando-me, depois que alguém faz o que pode, o que ela deve fazer? E na verdade, não sei. Florestan Fernandes, em carta Darcy Ribeiro, em 19 de março de 76. A motivação imediata é de um latino-americano que quer conhecer a história do marxismo no continente. Um ponto de vista revolucionário que desemboca na Revolução Cubana e no guevarismo da Organização Latino-Americana de Solidariedade e das organizações guerrilheiras latino-americanas. Mas a preocupação era também de resgatar figuras históricas que já colocavam essa perspectiva. Mariátegui e eventos históricos prefigurando as lutas revolucionárias dos anos 60 e 70, como o levante comunista em El Salvador, de 1932. Michel Louis, para o autor do livro que a gente tem como referência, Deni Alfaro Hugo, em 2018. Então, nós começamos com esse desejo aí de um feliz ano novo, com muita luta, muitas vitórias, nos guiando pelas estrelas das lutas de classes e das nossas histórias, mirando a superação desse sistema violento que tenta nos destruir. Hoje, a gente vai passar pelas vidas de Florestan e Michel Louis para desdobrarmos sobre seus contatos com Mariátegui e, portanto, sobre suas perspectivas acerca do socialismo latino-americano e da revolução que necessitamos. Seguimos então na nossa quinta temporada da Caverna do Morcego, continuando esse grande rolê pela América Latina que sofre com novos ataques, agora e ainda abastecidos pelas palavras de Silva Kusikanki, quando diz que o desafio dessa nova autonomia reside em construir laços sussu que nos permitem romper os triângulos sem base da política e da Academia do Norte. Construir nossa própria ciência em um diálogo entre nós mesmos. Dialogar com as ciências dos países vizinhos. Afirmar nossos laços com as correntes teóricas da Ásia e da África e enfrentar os projetos hegemônicos do Norte com a força renovada de nossas convicções ancestrais. Palavras que se tornam mais importantes do que nunca. Então, a gente buscar o Mariátegui em diálogo com as lutas e militância que acompanham o pensamento social brasileiro e que acompanham os momentos históricos pelos quais a gente vive, olhando em ambos os lados para o antes, é na verdade uma proposta para o presente de enfrentar o projeto hegemônico a partir das nossas alianças e temas. Por isso a gente continua com este livro que já estamos no final, O Labirinto Periférico, Aventuras de Mariátegui na América Latina, de Deni Alfaro Hugo, tá? Pela Autonomia Literária. Lembrando, eu vou pedir para a galera reativar o nosso cupomzinho da massa, hashtag Morcego na Autonomia, para garantir 20% de desconto na nossa editorazinha do coração, tá bom? Gente, sejam muito bem-vindos. Para quem já me conhece, eu sou Marcos Morcego. Para quem não me conhece, eu também sou Marcos Morcego, podcaster aqui da Caverna do Morcego, responsável por esse projeto, desse podcast, mas também pela nossa produção no YouTube, em lives Caverna do Morcego, com nossos vídeos de leitura e discussão, e o nosso trabalho sobre lei de drogas, violência policial e encarceramento em massa, tá bom? A gente também tem um trampo muito lindo com a Clio Operária, que é uma revista muito pesada, que se você não conhece, trate de conhecer. E aí, se você curte nosso projeto, se você está curtindo, curtiu a ideia, pega um pouco da visão, ouve aí um pouco, e se curtir, apoia a gente, tá, galera? Você pode classificar a gente aqui nos podcasts, pode dar like, pode compartilhar, pode comentar, pode divulgar para geral, pode marcar, pode discutir com a gente, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, pode fazer tudo isso, beleza?
E óbvio, se tiver condições, vai no nosso apoio coletivo, apoia.se/caverna-morcego, ou no nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com, que também é nosso e-mail para contato, então você já sabe onde você pode xingar a gente, beleza? Último recadinho, gente. A gente coloca o roteiro com as aspas, com as referências, com um monte de referência teórica, que a gente também tenta subir para o Spotify, óbvio, mas que a gente coloca no nosso Drive, tá? O nosso Drive está aí na descrição e é gratuito, um monte de coisa, inclusive os nossos livros de leitura e discussão. Lembrando, para efeito de conversa, a gente tenta, sempre que a citação é de alguém que não é o Daniel Alfarubo, que é o autor desse livro, citar diretamente essa pessoa que está dizendo. Quando eu estou trazendo algo que tem uma entonação de citação e não tem essa marcação, é porque são palavras do próprio autor e a gente traz bastante dele para esse episódio. Beleza? Então agora sim, vamos começar. Florestan Fernandes foi crucial para a construção da Caverna do Morcego, de uma maneira particular para a minha formação enquanto cientista social e da prevalência da militância acima da pesquisa pela pesquisa, da carreira e também da própria academia. E também de todos os sociólogos brasileiros. É o leitor que se envolveu de maneira mais intensa com a obra de Mariátegui, prefaciador da sua obra central na editora Alfa Ômega, né? Apesar de já ter visto opiniões diferentes, Daniel Alfarubo, que segue guiando o nosso roteiro, já que é o autor do livro que norteia esses estudos, né, apresenta o texto de Bárbara Freitag, em que coloca a obra de Florestan em duas fases. Uma ruptura epistemológica, conforme já visto em várias outras pessoas, como Marx e Lukács, e que atribua ao próprio desenvolvimento das situações políticas, mas também das experiências de Florestan. É isso, né? A gente vai atualizando, a gente vai mudando, a gente vai se transformando no meio de tudo isso. Com isso, a autora coloca uma primeira fase acadêmico-reformista e, em seguida, político-revolucionária. Como ela diz, chamei a atenção para o fato de que Florestan não somente muda de referencial teórico e conceitual, apoiando-se no materialismo de Marx e Lenin, como se torna menos científico e mais polêmico, político e revolucionário. E aí, óbvio, a gente está pensando ciência naquela ciência da universidade, tá? Sobre esse aspecto, algum dia a gente pode voltar a abordar o Florestan, né? Como o Carlos Guilherme Mota revela que o Eric Hobsbawm disse sobre ele, né? Um dos maiores intelectuais do mundo da história. E, óbvio, tem a obra que eu tenho aqui, inclusive, do camarada Márcio. Então, a gente tem algumas coisas para trabalhar com o Florestan. Vocês sabem que eu me guio muito dentro dele para as sociais. Então, essa parte, vai ficar para algum projeto futuro. Porém, demorou alguns anos para que a condição de sociólogo e da análise da própria sociologia nas periferias do capital se radicalize. Um processo contínuo que atravessa também Guerreiro Ramos, que vai atravessar Clóvis Moura, e vai se constituir um movimento fundamental de conexão entre o movimento social e o movimento intelectual, ambos se desprendendo de certos aspectos institucionais e liberais. Então, é na cidade canadense que Florestan Fernandes se enxerga como um sociólogo marxista, ponto de vista manifesto na tentativa de conciliar a condição de sociólogo e socialista. Quando passa a entender que unir sociologia e socialismo era ir contra os padrões de definição estabelecidos pela normalidade, ou seja, pelo poder, pela dominação econômica, política, social, cultural e ideológica. A única revolução que poderia gerar o ambiente externo e o clima dos valores requeridos pela ciência é a que poderia resultar do socialismo igualitário e democrático. Reparem que a gente está falando, embora não diretamente, sobre muito do que está se passando nessas primeiras semanas de 2026, quando a gente fala sobre imperialismo, tá? Eu acho muito interessante como, quando a gente desprende a sociologia de pensar ela como uma matéria acadêmica e pensa ela como uma substância de dia a dia, de vida, né? De uma sociologia a serviço dos povos, a gente entende ela dentro de processos muito cotidianos que a gente passa e às vezes passam despercebidos. Pela experiência da universidade, Florestan Fernandes também teve uma formação com várias tendências, como, por exemplo, Weber, que aparece em muitos de seus escritos. Pontuar aqui, depois a gente vai voltar, tá? Mas a gente vai voltar, inclusive, agora. Mas a gente está no Florestan canadense, é o Florestan já da época da ditadura militar, o Florestan Fernandes exilado, beleza? Bom pontuar esse ponto. Gosto sempre de destacar isso. Voltando aqui. A preocupação de Florestan com os problemas da sociedade brasileira prossegue, porém, estabelecido por estudos comparados entre as sociedades de periferia. Portanto, o foco deixa de ser daquela relação de buscar o desenvolvimento, mas a sociologia comparada ela vai se dar, no primeiro momento, entre os países latino-americanos, impulsionado também pelo movimento ditatorial que se consolidava no nosso continente. Investigar processos análogos poderia iluminar o processo histórico-social da modernidade brasileira e abrir novos aportes.
coisa que está nesse livro e que também faz parte de um estudo que eu já fiz, né? Tem muito Florestan. Aqui é praticamente só Florestan, essa porra, né? Tem ele, o Taviani e o Trachtenberg. Florestan, ele tem uma fita bem interessante, que é, ele analisa primeiro a sociologia, pensando no desenvolvimento e pensando no desenvolvimento da sociedade, numa linha ainda, embora de ruptura com a ordem padrão das coisas, porque era uma ordem de dominação, ainda numa linha de desenvolvimentismo, tá? Aí ele passa a olhar para os países latino-americanos, porque a gente tem ditaduras, e depois ele vai fazer as comparações também com o que tem fora. Então ele é bem versátil o jeito que ele trabalha e como o próprio ambiente vai mudando as necessidades dele, né? Então ele vai produzir um trabalho voltado ao pensamento de Lenin. Afinal, o revolucionário russo concentrou sua atenção no significado da prática para a verificação da teoria e na exploração do conhecimento científico a serviço de uma racionalidade coletiva chamada revolução. Em Lenin, a sociologia da aplicação concentrar-se-ia na esfera da estratégia política. Ou seja, olhando dialeticamente para a ação política das relações de classe e de poder para a transformação da sociedade. A biblioteca deixada por Florestan foi um elemento essencial para que Daniel Alfaro Rubo pudesse entender melhor a importância de Mariátegui naquele momento. Uma biblioteca com mais de 13 mil títulos, meu grande sonho, contendo livros, leituras, grifos, anotações. E cabe destacar que esse foi um impulso para que eu pusesse a marcar meus próprios livros, né? Quando o Dani fala sobre essa coisa, e sempre tem meus caderninhos do lado, que estão lá embaixo agora. Eu postei até story sobre isso, hein? De Mariátegui, eram 4 livros, e sobre Mariátegui, 7, sendo esses de Ricardo Luna Vegas, José Aricó, Revista Malta e também do Aníbal Quijano. O destaque do cientista social brasileiro é justamente que os caminhos acadêmicos o possibilitariam olhar com desconfiança ao cânone que se formava. Sua trajetória política o possibilitaria também expandir suas elaborações enquanto um projeto político socialista. Por isso, diz ele mesmo em A Condição do Sociólogo: fui pouco suscetível às modas, no entanto, acompanhei as tendências, as modificações. E é nesse jogo que desdobrava um caminho que é, por um lado, próprio, mas que é, por outro, resultado de lutas coletivas. Então, ele direcionava-se na contramão pela leitura e reivindicação dos clássicos do marxismo, mas também começava a pensar em clássicos do pensamento latino-americano, escrevendo no prefácio de 7 ensaios, 2 pontos: este livro dispensa qualquer apresentação. É uma obra lúcida e notável, que já granjeou, desde que foi publicada, suficiente reconhecimento de valor para ser incluída entre os principais clássicos do pensamento latino-americano. Quanto à sua significação para as correntes socialistas, já foi estabelecido o consenso de que ela é a mais importante obra marxista latino-americana, obra que nós leremos no próximo projeto, continuando sobre Mariátegui. Tá? Cabe destacar, então, que uma das principais obras de Florestan, que é A Revolução Burguesa no Brasil, e este livro, ele é muito grande, e agora eu não sei onde ele está, mas ele está embaixo de alguma coisa aqui, talvez seja ele que esteja aqui. Eu nem sei onde ele está, gente, porque é um livraço. Aqui está a cidade de Tupinambá. Onde que eu coloquei o do Florestan? Será que eu coloquei aqui atrás? Eu não sei, gente. Eu trago ele no próximo episódio, eu apresento ele. Não sei para onde ele foi parar, porque eu dei uma mexida aqui no final de ano e ainda não decorei exatamente onde eu coloquei cada coisa. Que loucura, eu deveria ter decorado, hein, gente? Isso me preocupa. Enfim, não gosto de esquecer onde estão meus livros, tem essa neura. Não sei se vocês têm. Viajando um pouco aqui para distrair um pouco e deixar um pouco mais leve a leitura, tá? Então, em A Revolução Burguesa no Brasil, ele faz uma análise aproximada da exposta por Mariátegui. Não no direcionamento, nem no conteúdo propriamente dito, já que são realidades, momentos, países e construções históricas sociais distintas, mas que possuem pontos de partida, alguns direcionamentos e apontamentos aproximados, né? Mariátegui acaba sendo meio que um professor do Florestan. E, como outros autores, conseguiam explicar o que havia em particular em um capitalismo originado pela situação colonial, ou seja, sobre o não rompimento com formas coloniais de exploração do trabalho, nos quais as classes se tornaram burguesas através e atrás do desenvolvimento capitalista. Ó, gente, aqui, ó, Revolução Burguesa no Brasil, né? Ensaio de interpretação sociológica do Florestan Fernandes, tá? Este livrinho eu já deveria ter deixado separado, eu não deixei. Mas tá bueno, tamo aqui. Segundo Daniel Alfaro Rubo, a leitura de Florestan, realizada sobre José Carlos Mariátegui, está inserida no contexto da produção de ideias,
contida especialmente na terceira parte de Revolução Burguesa do Brasil. Isto é, sobre uma chave marxista que o sociólogo brasileiro apropria-se e interessa-se por Mariátegui. De maneira geral, sua operação explicativa-compreensiva é cimentada sobre um vocabulário ao qual remete invariavelmente a Lenin e seu léxico de priorização do político. Revolução, transição para o socialismo, teoria e prática, dominação imperialista, revolucionário, organização, consciência e movimentos de massa. A construção intelectual era vinculada com a revolução. A praxis produzia os próprios textos. Ou seja, assim como a leitura praticada em Lenin, Mariátegui também é um modelo do projeto científico e político de sociólogo e socialista. Ou melhor, um representante exemplar do que Florestan entende por sociologia crítica e militante na América Latina. E aí, trazendo novamente o prefácio do livro do Mariátegui por Florestan, as metas que se propõem explicitamente são as mesmas que iriam impor reiteradamente, daí em diante, as várias gerações de cientistas sociais da América Latina. Primeiro, contribuir para a crítica socialista dos problemas da história do Peru. Segundo, concorrer para a criação de uma versão peruana do socialismo. A única diferença saliente entre sua posição e a nossa consiste em que o estilo de pensamento crítico e militante penetrou e instalou nas universidades, lutando dentro delas pelo direito à existência e travando sua batalha seja para libertar a técnica profissional da esterilidade, seja para saturar o espírito universitário com as exigências revolucionárias da ciência e da transição para o socialismo. Embora uma extensa e densa publicação, né, vocês veem, é um livro grande, a Revolução Burguesa no Brasil, antes de um trabalho acadêmico, é uma exposição e uma resposta política a uma situação política, o golpe civil-militar de 64. O próprio Florestan diz que, por causa do golpe, ele se viu obrigado a procurar uma explicação sociológica que suplantasse a visão tradicional e conciliadora da formação e desenvolvimento da sociedade brasileira, forjada e mantida pelas elites intelectuais da classe dominante. Algo que já tinha um grande rastro nas suas exposições sobre as relações raciais colocadas com o processo histórico brasileiro. Essa obra de Florestan é escrita em mais de um momento pela própria questão ditatorial. Por isso, as partes do livro possuem suas particularidades, ainda que, óbvio, são colocadas em um conjunto que consegue explicar, inclusive, a forma e o aprofundamento que vai se dando conforme as partes vão passando, e aí vem da genialidade do Florestan, né? De uma forma geral, durante os séculos existiriam padrões e formas de dominação externa que se diferenciavam entre si, coloniais, neocoloniais, dependência. Uma expansão e difusão em escala limitada de novas instituições e de novas modalidades modernas de associação para interação entre interesses locais e nacionais, embora apenas para a perpetuação das estruturas econômicas constituídas sob o antigo sistema colonial. Daniel Farrugo traz para nós essa posição de Florestan, que se assemelha ao que disse Clóvis Moura, né? De uma modernização sem transformação. Você sai do colonialismo, entra no capitalismo, ou você sai do semifeudalismo, do feudalismo, enfim, aí a gente vai variar, né? Para uma situação capitalista e você moderniza as estruturas, mas você mantém o mesmo modelo de dominação. Gente, desculpa, o que os Estados Unidos está fazendo na Venezuela é colonialismo. É isso. As regras do jogo já se alteraram e muito, porém, o que eles fazem é isso. E a gente volta, então, àquela fórmula, até algo próximo, né, do que parecia a TMD, de que para um país se desenvolver, outros deveriam e devem ser saqueados. E é sobre isso que a gente está falando. E aí, o PCB, na época nacional desenvolvimentista, se afastava dessas formulações. E a solução para Florestan não seria murar no desenvolvimento. Afinal, estamos nos desenvolvendo em um capitalismo originariamente sem autonomia, que organiza seu desenvolvimento para absorver e para preservar a dominação externa. Eu faço esse respaldo do PCB, assim como a gente já vinha fazendo, a gente vai fazendo com outros partidos, porque geralmente, em algum momento, o autor cita esse afastamento, e é importante a gente notar que existe isso para avaliação política. Sendo assim, o aumento representa um passo a mais, ou melhor, um novo momento de subordinação na unidade do espaço econômico internacional e, desse modo, na manutenção, ampliação e intensificação das relações de dependência. Portanto, olhar para a estrutura, para a história, era preciso olhar para quem agenciou a Revolução Burguesa no Brasil. Era necessário olhar para essa articulação entre o externo e o interno e a posição dos setores sociais. Para isso, um trabalho imenso foi feito. Então, Florestan busca esclarecer os mecanismos da dupla articulação dialeticamente plasmada nos agentes sociais que vivenciam aquela condição estrutural e se concretizou como história.
Em síntese, a dialética entre a estrutura e a historicidade em A Revolução Burguesa do Brasil significa que, como diz Florestan, mantendo viva a estrutura complexa com dupla articulação do capitalismo dependente e, ao mesmo tempo, mostrando como ela se concretiza historicamente. Ele busca demonstrar, e comparativamente, quais são os aspectos que se diferenciam e aproximam as revoluções burguesas e como ela marcadamente acontece para atualizar o sistema, às vezes rompendo, às vezes mantendo o que vinha antes. Buscando Mariátegui, chegamos então na realidade de que as burguesias nacionais nunca romperiam e nem iriam romper com o imperialismo. Não à toa, hoje a gente tem bilionários e políticos que são totalmente entreguistas e vacilantes. O que assusta Florestan foram os erros que os partidos comunistas cometeram tentando se conectar com as burguesias nacionais. Então, já próximo à Constituinte, Florestan vai às suas, se tornando não só um sociólogo público, mas um militante, um educador, um socialista, que enxergando os limites, as tarefas do momento, o que deveria ser feito na hora, mas sem deixar de perder de vista o horizonte socialista, como dito no seu discurso no primeiro congresso do PT, vai olhar para as suas palavras no texto, e a gente vai fazer isso, Significado atual de José Carlos Mariátegui, que traz um pouco dessa elucidação de como o Florestan Fernandes pensava tudo isso. E esse texto está citado pelo próprio Daniel Farrokhom, tá? O que faria José Carlos Mariátegui nesta era de incerteza para o socialismo? Ele sucumbiria à moda e à propaganda demolidora do marxismo nas nações capitalistas hegemônicas? Minha suposição é de que Mariátegui possui uma personalidade incorruptível e indomável. Baseio-me no fato de que ele foi pioneiro em duas frentes: na pugna com conservadores que encaravam o marxismo como ilusão e na crítica a companheiros que não avançavam com sua fibra e perspicácia na interpretação da situação histórica peruana e latino-americana. Não cedeu um passo, levou seus combates às últimas consequências, oferecendo a todos as mesmas respostas do quem sabe o que e por que faz. Nos dias que correm, Mariátegui encontraria dentro de si a indagação fundamental como representar e explicar a totalidade histórica e intrínseca ao capitalismo monopolista automatizado. O que ele promete de novo é a evolução da humanidade e da civilização pós-moderna. O que ele reserva aos de baixo, a escória, ao trabalhador mecânico inativo, aos estratos inferiores e intermediários das classes médias. O que ele remete à arranca da periferia, subcapitalista ou desenvolvimento capitalista e aqueles países nos quais a lenta transição para o socialismo não foi ainda arrasada. Vejo Mariátegui, o intelectual marxista mais puro e apto para perceber o que sucedeu, e se estivesse vivo, para traçar os caminhos da superação que ligam dialeticamente a terceira revolução. Calma aí que meu texto aqui ele deu uma atualizada sozinho. Meu Deus. Que ligam a terceira revolução. Meu Deus, a gente deu bastante já, A terceira revolução capitalista, a plenitude madura do marxismo revolucionário. Esses militantes se conectam, então, de forma radical pela criticidade, pela praxis, na tentativa de desvendar e desmontar a esfinge que se monta para nos decifrar e dominar, seguindo aqui o título de um texto do Clóvis Moura, óbvio, Ambos os autores, principalmente em sua radicalidade, são descartados da sociologia brasileira. Espero que não da latino-americana. Mas o resgate aqui proposto não é sobre a validade sociológica de seus termos, sobre a utilização dele dentro de sala de aula, mas é da necessidade das nossas avaliações de uma perspectiva socialista, ou seja, olhando para tudo o que acontece enquanto agimos e nos organizamos para derrubar a estrutura capitalista. Se banharem dessas contribuições fundamentais sobre estrutura, história e sobre a incansável luta que empenhamos em protagonizar, sabendo que esse sistema só nos entrega a morte. E agora sim a gente vai para Michel Louis. Lembrando, gente, deixa comentários, perguntas, opiniões, pode deixar aí tudo que a gente vai em algum momento responder, trazer, postar nos stories, enfim. Dá um jeito. Michel Louis, uma das principais vozes do ecossocialismo, militante vivo, brasileiro e naturalizado francês, é incontestavelmente uma das figuras intelectuais mais notáveis, cujo projeto teórico-político situa-se na renovação radical do marxismo contemporâneo. Se comove com a Revolução Cubana, assim como Florestan Fernandes, que era 18 anos mais velho. Buscou traçar afinidades e influências entre o cristianismo da libertação e a tradição marxista. Acompanhou a ascensão e a particularidade histórica dos movimentos camponeses e indígenas, com foco, até pela época, no Exército da Força da Libertação Nacional, o EZLN, e no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Por isso, além de sociólogo e historiador, também acompanha Florestan Fernandes, sendo um analista crítico, um ativista ativo, um militante de uma das internacionais e propagador do ecossocialismo. Também, como Florestan, tem sua formação como luxemburguistas,
né, lá pela Liga Socialista Independente, sendo formado pelos irmãos Éder Emir Sader, Maurício Strattenberg e mais uma galera, né, Emiliano Sacheta, enfim, uma galera. A gente teve bons luxemburguistas, inclusive, no século passado, espero que esse ano a gente volte a ter bons luxemburguistas também. Além da influência do próprio Paul Singer, tá? E nas ciências sociais ele vai ser aluno na USP de Florestan Fernandes, Antônio Cândido, FHC, Octaviani, além de diversos outros contatos. Propondo também uma crítica à proposta nacional desenvolvimentista ou da Revolução Democrática Burguesa, vai ajudar na fundação da POLOP, já citada aqui para falar sobre Mariátegui, né? Composta por Teotônio dos Santos, Muniz Bandeira, Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini e outros. Essa organização representou um papel importante naquele debate ao apresentar propostas alternativas à do PCB, fundadas na constatação de que o Brasil era um país plenamente capitalista e na afirmação do caráter socialista da Revolução. Traço, inclusive, que marcará os diagnósticos dos expoentes da teoria marxista da independência, tá? No final dos anos 60, no meio dos rachas de partidos, fuga da ditadura, das guerrilhas, ele, a partir e com Emir Sader, conclui que deveriam se aproximar da organização trotskista da Quarta Internacional, ligada ao nome de Ernest Mandel, que tinha uma influência trotsko-guevarista, apesar de apresentar críticas ao trotskismo, pelo luxemburguismo e pela relação com os brasileiros dissidentes do trotskismo, tá? Mas ressaltando a posição de Guevara quase como um espírito, né, totalmente humanista. Mas aí a gente pode, nas palavras de Louis, em uma entrevista para a revista, e aí que eu vou apresentar só alguns cadernos dela, mas o caderno que está em entrevista do Louis está lá embaixo também, mas essa é a revista aqui, tá? A revista Mouro. A entrevista dele está no ano 5, número 8, que é uma revista muito boa, diga-se de passagem, tá, gente? Eu tava lendo a entrevista é boa, essa revista é muito boa, tá? Quem faz essa revista atualmente, na verdade ela é de 2016, a mais recente, não nem sei se tem mais dela, é a Ideografos. Tem uma galera aqui no conselho, tá? O Luiz Bernardo Pericaz, que inclusive, né, fala muito sobre o Louis, tá? O Mussi, Ricardo Mussi, meu Deus. Tá o João Cartinho de Moraes, tá o Jorge Grespan, Jorge Luiz Souto Maior, Marisa Midori da Hector, Milton Pinheiro, Paula Regina Pereira Marcelino, enfim, Lincoln Seco, tem uma galera aqui, tá? Só para mostrar para você. E aí eu trago aqui um pequeno trecho dessa entrevista. Depois de maio de 68, embora eu não estivesse na França, acompanhei de perto, lembrando, tá? Brasileiro, naturalizado francês. Logo fiquei entusiasmado com os grupos que participaram das manifestações e que me apareceu de longe o mais interessante, a juventude comunista revolucionária, que tinha duas referências, Trotsky e Che Guevara. Na época, Che Guevara já era para mim muito importante, uma referência fundamental, e eu sempre tive simpatia por Trotsky. Nessa entrevista, ele também vai destacar a importância, a principal referência teórica, a Rosa Luxemburgo e o Lucien Goldman, tá? Mas eu dou destaque para a Rosa Luxemburgo porque Rosinha, né? Rosinha, Rosa Luxemburgo. Deixa eu ver se dá para ver no vídeo aqui que vocês vão receber. Aqui, ó, Rosa. Né? Aqui tá o Lenin também, ó. Tá o Marx ali também, né? Falta uma do Engels, tô aceitando uma do Engels. Ó, aqui, tá aqui. Fidel, isso é lindo. É isso. Cadê o Tchê? Eu tenho o Tchê colado aqui na minha parede, inclusive. Eu não tenho o Tchê, né? Também tô aceitando uma do Tchê, gente. Eu tenho uma Marighella lá no canto que não dá pra vocês verem. Eu tenho a Lélia Gonzalez, eu tenho a Angela Davis. Mas eu não tenho... Tenho bastante nem pra lá, Marx pra lá também, Florestan pra lá, Kwame Nkrumah, Malcolm X, enfim. Desculpa, gente, faz tempo que eu não venho aqui falar com vocês, eu tô animado. Mas, quando retorna para o país, a galera altusseriana, principalmente no cenário político acadêmico, havia tomado. Com uma separação rígida entre ciência e ideologia e uma visão anti-humanista de Marx, ele continua ligado a Guevara e Lucien Goldman. Mesmo assim, foi assistente de Poulantzas, um altusseriano. E, provavelmente, essa influência dominante na França das teses altusserianas reforçou o ângulo trotsko-luxemburguista e lucatiano-goldmaniano de Louis em direção ao marxismo historicista e humanista. Fun fact, gente, na verdade não é nada engraçado, é só um fato mesmo. Eu conheci o Louis em 2022 ou 2023, eu ainda não tinha noção da grandiosidade dele, tá ligado? Mas eu conheci ele lá no Ateliê do Bexiga, no evento da Autonomia Literária. Salve, salve, Autonomia Literária! Vamos resgatar esse cupom, Autonomia!
E, enfim, foi maravilhoso. Na verdade, já tô no metade de recesso ainda, né? Então não tem problema com isso. Vai vir a hora que tiver que vir, tá? Luiz, na época eu não te conheci, hoje eu te conheço, tá? Um beijo. Nosso militante da vez, Luiz, de acordo com Daniel Farrubo, torna a sua visão marxista cada vez mais voltada para uma história aberta, com bifurcações e encruzilhadas que desabam do interesse pela teoria do desenvolvimento desigual e combinado, possibilitando assim se evadir de posições dualistas ou etapistas, combinando a crítica do imperialismo e rompendo com o evolucionismo, nega-se a perspectiva eurocentrada do Ocidente de linearidade. Os próprios partidos comunistas, em determinadas épocas, tentavam fazer uma transposição mecânica de categorias de desenvolvimento e também de ação. Em meio a esse contexto teórico-político, a obra de Mariátegui destaca-se como expressão teórica mais vigorosa e original no primeiro período da história do marxismo, por adotar uma posição claramente na contramão do pensamento das duas tendências descritas, a estratégia política de uma revolução socialista. E na prática, não à toa, é o que toca vários desses militantes, a Revolução Cubana consegue dar esse giro. Foi o estímulo necessário para a penetração e desenvolvimento de uma ciência social marxista criativa nas universidades latino-americanas e numa energização nas lutas revolucionárias. Não à toa, a gente teve estudantes de ciências sociais fazendo guerrilha urbana, indo para guerrilha rural, indo fazer guerrilha no Chile, enfim, viajando pra caralho. É óbvio, a gente também teve, eu tive um professor que teve orgulho de assumir isso, que depois que foi lá para o Chile, aconteceu outra ditadura, ele foi estudar o que era ser periférico no Brasil, o que era ser de quebrado, o que era ser de favela. Nós é favela, tá? Então vai tomando. Beleza? Mais respeito, por favor. E é isso. Mas é interessante notar como esse giro, ele se dá em determinados contextos históricos também, né? Porque a universidade também tem sua adequação, e as ciências sociais também têm sua adequação, entender isso é muito importante. Louis identificava em Mariátegui a perspectiva latino-americana sobre o desenvolvimento desigual e combinado. Trata-se do precursor desse modelo de análise entre o específico e o universal. Com efeito, Mariátegui concebe o marxismo como método flexível, aberto e crítico. Vai dizer então Luiz Bernardo Pericaz. Eu gosto do Pericaz, inclusive, e gosto das avaliações dele, tá? Pericaz. Michel Louis também se entusiasmaria com o pensamento de Mariátegui no mesmo período, em meados da década de 70, quando comprou a coleção de suas obras completas numa visita que fazia ao México. Ele já havia realizado uma conferência em 1960 para um círculo marxista na USP, sobre o socialismo na América Latina, no qual fizera extensa referência ao teórico peruano. Esse fato, por si só, já o coloca, mesmo que marginalmente, entre os pioneiros do mariateguismo no Brasil. Então, com essa compra dos títulos, ele percebia que as relações de produção expostas na história andina continham sua particularidade, não desvinculadas do centro do capitalismo, mas em relação. Historicamente, e a partir de uma multiplicidade de determinações, o particular e o universal estavam em constante interação. Mas aqui havia necessidades, categorias, situações que cabiam e cabem para nós, povos americanos, indígenas e ladinos, resolvermos. Se da leitura tomada pelo desenvolvimento europeu as burguesias nacionais eram revolucionárias, a leitura de Mariátegui e de seus aliados na própria Internacional Comunista era diferente, já que haviam temporalidades diferentes se tocando. O capitalismo nascia, o feudalismo ainda existia, como herança da situação colonial de hoje, né, e até hoje, mas também existia ainda o comunismo agrário. Diante do diagnóstico do amálgama de diferentes ritmos nas relações sociais de produção na periferia do capitalismo mundial, uma das consequências políticas mais importantes de Mariátegui foi assinalar a incapacidade de um desenvolvimento capitalista autônomo no Peru, dominado pelo imperialismo e pela propriedade agrária. A única solução encontrada diante da combinação explosiva de ritmos dissonantes do Peru seria a de um socialismo indo-americano como parte de um processo de evolução mundial. Ou seja, caso queira, e eu já não gosto dessa palavra, mas caso queira se usar desenvolvimento, ele tem que estar necessariamente atrelado ao socialismo. Ele não pode estar atrelado ao desenvolvimento capitalista. A gente pode fazer o que a gente quiser. Se a gente estiver no capitalismo, a gente vai estar tomando no cu. Basicamente é isso. Com todo respeito às plataformas aqui, às pessoas menores de idade que me ouvem e maiores né, que não gostam dessas palavras. Por exemplo, minha avó, desculpa. No então, vai trazer a perspectiva trotskista sobre Mariátegui. E, nos anos 60, 70, concentrando muitos livros publicados lá no país aztecas. Assim como várias pessoas, né, que publicam por toda a América Latina, exceto no Brasil. Né? Brasil e América Latina, gente, caso você não saiba, mas por implicação da própria ditadura. E daí também que sai a avaliação feita por ele, por Emissáder, crucial para pensar o hoje, né? De que as ações de defender ou derrubar governos ocupam o primeiro plano da política.
numa análise panorâmica, eles buscaram mapear os tipos de governos militares. E, apesar de pouco notado, também vai ter uma treta com Agustín Cueva, que possuía vários textos importantes, né? E eu já li Cueva, divulgo Cueva para vocês, né? Mas ele, né? Eu acho que é importante apontar que ele se declara marxista, mas nunca foi de nenhum partido, não era um militante no sentido clássico, então é muito da questão da universidade, mas ele vai entrar nessa discussão sobre nacionalismo e desenvolvimentismo, e enquanto o Louis vai numa perspectiva trotskista e mais mariateguinista, né, de necessidade de um socialismo indo-americano com características próprias e tal, isso aqui. O autor, ele questiona isso, Daniel Alfarubo, né? Sem afirmar que é isso, mas ele questiona se não se aproxima de uma discussão sobre a mesma que havia entre Stalin e Trotsky, tá? Embora o Cueva nunca tenha se assumido stalinista ou seguidor de Stalin, ou enfim, alguma coisa assim, né? Óbvio, né? Ele não fazia parte de partido, então a gente sabe como que é, sou marxista. Blá, 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 blá. Complicado, embora tenha boas avaliações. Louis também incorpora Benjamin e sua preciosidade sobre a história, elemento fundamental, utilizado e que vai ser produzido aqui por Clóvis Moura, né? De interpretar a história do ponto de vista dos vencidos, utilizando-se fortemente do materialismo histórico dialético. Também incorpora uma perspectiva romântica presente em Mariátegui, que possui um pensamento dinâmico, que detém uma explosividade utópica sem precedentes, manifestada com maior força na autêntica identidade coletiva das populações indígenas e camponesas, que nasce do passado e nutre-se dele, mas não se cristaliza na nostalgia. Isto é, há uma dialética utópico-revolucionária. E um resumo, como sistematizado por Louis, exposto por Daniel Alfarubo, acerca de José Carlos Mariátegui, são 3 pontos, tá? O autor coloca 4 pontos no livro, mas vocês vão ver que um está repetido, e aí eu não sei se tem alguma alteração para ser feita. Eu sei que o Daniel acompanha. Professor, se você quiser trazer aí uma atualização disso daí, a gente vai ficar de bom grado. Se for só 3 mesmo, a gente vai ler esses 3. Que é a renovação do marxismo universal e afinidades eletivas com autores do marxismo ocidental, uma interpretação do marxismo que leva em conta a dimensão espiritual e ética do combate revolucionário, e as análises sobre a formação social peruana como ponto de partida das tradições comunitárias do campesinato indígena. Assim como Silvia Cusicanqui e Flores Galindo, não é um retorno ao passado, mas Mariátegui enxergava o Tite, o encontro entre o Ocidente e o Andino, só a partir daí conseguindo pensar e estabelecer a superação. Então, não sendo um caminhar para trás, né? Mas pôr o passado à frente. Eu vou fazer uma alteração ali no texto enquanto eu leio com vocês. Ademais, a interpretação de Louis tem uma amplitude que suscita novas leituras, principalmente no domínio da sociologia, da cultura e da religião. E aí eu venho falar, né? A gente não tratou tanto do Louis, que não é uma pessoa que eu sou tão próximo, mas tem várias referências, tanto aqui embaixo quanto no livro, que é isso. Eu recomendo ir para as referências e ler o Louis sobre isso. Ele tem muito texto importante. Ele escreveu pra cacete também, né? Não dava para abordar tudo aqui dele, só sobre Mariátegui já muita coisa, né? Se liga. Para aproximar a obra de José Carlos Mariátegui com outras contribuições de teóricos marxistas, há diversas passagens em seus artigos que sugerem afinidades inusitadas. Estudos sobre o comunismo em Inca de Rosa Luxemburgo, a fascinação do movimento surrealista em Walter Benjamin, a aproximação entre fé religiosa e fé marxista desenvolvida por Lucien Goldman, a leitura voluntarista do marxismo de Ernst Bloch, a aproximação política com a teoria permanente de Leon Trotsky, e muito mais. Gente, queria agradecer quem ficou com a gente até aqui. Vocês viram, é um episódio maior, um episódio um pouco mais denso. O próximo vai ser um episódio menor. O próximo são poucas páginas. A gente só vai encerrar esse livro, porque eu acho justo a gente trazer uma finalização e trazer, óbvio, uma abertura para ler agora o Mariátegui na íntegra, né? Agora nós trabalharemos com o Mariátegui diretamente. Eu estarei relendo, pelo menos. Então, indico, leiam 7 ensaios da realidade peruana, e leiam aquele que saiu pela expressão popular esse ano, que também está lá embaixo. Eu não vou lembrar o nome. E leiam da Terra Sem Anos também. Tem 2 da Terra Sem Anos, se eu não me engano. Leiam os 2. Um sobre fascismo e um outro que são textos escolhidos do Mariátegui. Algo assim. Leiam todas essas obras porque a gente vai trazer todas elas para cá. Tá bom? Queria agradecer novamente. Esse é o nosso primeiro episódio do ano. Já veio um episódio pauleira, porrada, loucura, grande. Vocês podem ver, eu tô solto. Tô voltando a me soltar mais aqui com vocês. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê então no próximo episódio. Não esquece de apoiar e ver os outros projetos. Até mais. Um grande beijo. Tchau!